sua liga teológica na telinha do seu computador. Olha quem tá aqui com a gente hoje. Papagaio. Que é isso, né? Papagaio não é a fera, meu amigo. Porque hoje nós vamos falar sobre as polêmicas de A Bela e a Fera. Filme que estreou algumas semanas aí atrás. Gerou muita polêmica, não é isso? Sim. Pra fazer esse vídeo a gente também teve muita polêmica. Um verdadeiro parto. Conversamos muito pra chegar a uma conclusão. Sofrido, mas a grande questão é que nas últimas semanas se levantou muita polêmica na internet sobre esse filme. O diretor do filme deu algumas declarações aí, figuras públicas midiáticas aí se aproveitando para aparecer em cima disso também. A gente vai dar a nossa opinião. Boicote nos Estados Unidos. Boicote nos Estados Unidos, cinema fechando, dizendo que não ia... Gente dizendo que o filme é pra toda a família. Olha, muita polêmica e a gente vai começar a falar sobre isso agora. E aí, galera? Eu fui com muita expectativa, pensando assim que ela tinha um potencial para ser o melhor live action da Disney até agora, mas me decepcionei. Não gostei da atuação da Emma Watson, não gostei da atuação da Fera. A Fera do desenho é mil vezes melhor, dá mais medo do que a Fera do filme. Eu achei que faltou algo mais dramático ali no filme, como é no desenho, né? Pra mim aquela Fera tá mais pra lobinho. Então, eu também fui no cinema alguns dias depois do Vitor, e quando eu fui, Vitor já tinha compartilhado com a gente sobre o filme, a visão dele acerca disso. E eu confesso que quando a gente conversou, minhas expectativas zeraram. Eu fui sem expectativa nenhuma, eu tava muito animado antes, mas acabei desanimando. E aí o filme, por eu estar sem expectativa nenhuma, acabou me surpreendendo, porque eu gostei do filme. Na verdade, assim, eu assisti muito o desenho animado quando era criança. Então, assim, é bem nostálgico, né? Você vê tudo aquilo que você via, ouvia, as cenas. Ele tem um ponto positivo, que é essa questão da nostalgia. Realmente, assim, eu reconheço que é tudo muito parecido com o desenho. A expectativa se gerou por causa disso. A expectativa se gerou pela nostalgia. Exatamente. Muitas pessoas assistiram o filme quando eram pequenos, então gerou uma expectativa. Os trailers eram realmente muito bons, né? E tem coisas novas também, como por exemplo, coisas sobre a mãe da Bela. Isso que é até interessante. Mas, inclusive, assim, não sei se você sabe disso, mas tem outros livros, spin-offs, lá nos Estados Unidos, que contam parte dessas histórias. Então, assim, não foi uma criação para o filme. Dentro, vamos dizer assim, do universo Bela e a Fera já existiam essas coisas. Tá, mas vamos agora então pra parte mais polêmica, né? O que teve de polêmico nesse filme? Pois é, o que aconteceu? Algumas semanas antes, acho que meses antes de iniciar o filme, o diretor do filme, que Bill Condon, foi aos veículos de informação dizer que haveria realmente uma cena de cunho homossexual mesmo, para ter um ativismo mesmo, para dizer às pessoas para pararem de ter preconceito e tal. E aí é que se iniciou a grande polêmica no nosso meio cristão. Exatamente. E a gente percebeu que isso foi até também esse lobby, né? Para que pudesse conseguir audiência, comprar essa causa e levar isso. E a nossa questão foi, como é que a gente pode lidar com isso, uma vez que está sendo levado dentro de um desenho, algo que é para o público infantil. Esse é o grande problema, né? Que é essa doutrinação que existe. A gente foi pensando que ia ser uma cena só. Não, mas não, existe toda uma construção de roteiro em cima. Isso, inclusive, ele muda coisas que acontecem com o LeFou no original, que é o desenho. Isso, pra poder por causa da situação dele de homossexual, questão de religião. Que é a grande prova, né, de que ele tinha uma intenção realmente perante isso. Sendo que a discussão da gente, a gente falou que a gente discutiu muito antes de trazer esse filme, porque a gente teve alguns pontos de discordância. Lá no início, quando nós vimos a notícia, eu, por exemplo, fiquei realmente muito indignado. Achei que isso não podia acontecer sendo um filme para criança, querendo doutrinar a gente que não tem condições nem idade psicologicamente de definir o que é certo e o que é errado, que é uma coisa que tem acontecido na nossa sociedade hoje. Inclusive em outros filmes da Disney, teve o desenho que saiu algumas semanas atrás, não teve beijo gay também dentro do desenho. Pois é, que foi uma grande polêmica. Então, assim, quando eu vi, eu entendi assim que nós tínhamos que ter uma postura contrária a isso. E foi a partir daí que a gente começou a ter as nossas discussões, né? Exatamente. E aí um ponto importante, esse vai até poder falar assim, mas em outros vídeos vocês defendem a questão da gente consumir tendo uma visão crítica. A gente conversou também sobre isso e a gente entende que a gente só pode exigir uma visão crítica daqueles que têm maturidade, ou que têm condições de ter essa visão crítica. E a gente entende que uma criança, ela não tem maturidade para isso. Ou seja, ela vai acabar absorvendo tudo aquilo que for passado para ela. E aí outra coisa que a gente defende, mas e como lidar com isso? Os pais, os responsáveis vão para poder instruir a criança. Contudo, esse é um tipo de filme que encanta. Então às vezes a gente sai tão encantado do cinema que a gente não consegue ter essa visão crítica para ajudar os nossos filhos a entender o que é certo e o que é errado. E aí está o grande ponto. Tentar alertar para essa questão de que é preciso a gente ser crítico e limitar algumas coisas. E mais uma vez, o que a gente pode falar aqui é que
A gente não vai entrar nessa questão de, você vai assistir, você está pecando. A gente não entra nessa questão, porque eu, por exemplo, não fui ao cinema assistir o filme, apesar de conhecer o original. É Vitor e Farley que me contaram bem o que aconteceu no filme. Mas assim, pra mim, a grande questão era o posicionamento que a gente tinha que ter como cristão. Mas eu também só fiquei sabendo que no filme havia um certo tipo de construção e não era apenas uma cena, porque eles foram assistir e me contaram. Então por isso que muitas vezes é importante que o pai, ele até veja o conteúdo de algo para poder passar para o filho o que é correto, né? Senão não tem como ser instruído, né? Do que você tá Foi falando, algo que a gente chegou em consenso nas nossas conversas, mas ao mesmo tempo nós também chegamos em consenso que há um senso de urgência muito grande diante dessa situação. O diretor do filme vai lá, fala isso, coloca isso abertamente, algo que nunca tinha acontecido na história do desenho da Disney, e a gente não pode achar isso de forma nenhuma normal. Nós precisamos nos indignar com isso, foi algo que a gente também chegou a... O grande problema é quando a gente é cristão e não se incomoda com a declaração do diretor do filme, não se incomoda com essa doutrinação que ele deixou bem claro que ia fazer. E sinceramente, para mim, isso é se torna covardia, porque eles passam isso para filme de criança. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele deu ali um tiro no pé. Né? Foi contrário, né? Muita gente se opôs, né? Isso é bom, porque mostra que não é a sociedade que apoia como a mídia vende aí pra gente. Não é a sociedade apoia sei o que e tal, não. A sociedade ainda tem uma grande parcela conservadora. Por incrível que pareça. E querendo ou não, como a gente entrou nesse tema, a gente precisa, né, fundamentar um pouco isso, né? A Bíblia é bastante clara com relação à questão da homossexualidade, né? Lá em Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam a si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. E aqui o que eu vejo como uma problemática, na verdade, é porque o diretor, ele tem um poder na mão, que é a arte que ele está produzindo, e ele tem um público que está querendo muito ver isso. Então ele acabou usando desse poder que ele tem justamente para manipular, para passar aquela ideia que ele quer passar dentro daquele filme. E esse é um problema, toda vez que você usa o poder, entendeu, para fazer aquilo que você quer. E esse é o grande ponto de indignação que a gente discutiu, né? Entendeu? Ele usa o poder para fazer isso, para manipular. E o que acontece é que muitas vezes a gente como cristão, a gente não tem a postura de embate. E a Liga Teológica, ela é um espaço para isso também. A gente sempre estimula aqui uma boa crítica, para a gente não ficar demonizando tudo, mas ao mesmo tempo também, a Liga Teológica tem esse compromisso de realmente ir ali e defender a fé cristã. E a gente quer fazer isso nesse vídeo também. Até porque a gente vive num contexto que a gente sabe que está acontecendo muito. A própria questão da cartilha que estava sendo querendo colocar em escolas, entendeu? Isso é uma coisa muito complicada. E a gente, então, aproveita essa oportunidade para dizer que a gente não faz, entendeu? Apologia a isso, entendeu? O que eu vejo é que a gente está vivendo uma época que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Ele chega e diz assim, que haverá um tempo onde as pessoas vão se cercar das suas fantasias, vão se cercar de falsos líderes, e quando ouvirem a verdade vai ser como se estivesse sentindo coceira nos ouvidos, né? Então isso é muitas vezes o que acontece com grupos aí que não aguentam ouvir o contraditório, né? Por quê? Porque ouvir a verdade é como se estivesse sentindo coceira. Fora que, mais uma vez, vamos falar aquilo que a gente sempre recomenda. Não podemos proibir ninguém de fazer nada. Classificação etária tá lá. Eu, pessoalmente, não me senti à vontade para assistir. O que foi diferente do que aconteceu com o Vitor e com o Farley. Eles se sentiram à vontade para ir assistir e ele tirou a opinião dele. Né? A cena, assim, me incomodou bastante. As cenas, né? A construção do roteiro. E eu não vejo que é um filme para toda a família, não. Por causa dessa doutrinação. Uma coisa só para deixar também registrado é que a gente não está sugerindo boicote, como alguns não. Mas é muito mais a ideia de que a gente continue atento, vigilante e crítico para tudo aquilo que vem à nossa vista, aquilo que vem às nossas mãos, porque a gente acaba sendo realmente enganado pelo canto da sereia. Às vezes, por algo ser muito belo, a gente acaba engolindo sem primeiro mastigar, sem primeiro filtrar. Então, por melhor que seja, continue filtrando, continue usando a Bíblia como parâmetro e sendo zeloso realmente por você, pela sua família e principalmente pelas suas crianças. É isso aí. Faça uma fera melhor da próxima vez. Favorite o nosso canal lá no sininho, assine o canal da Liga Teológica e beijo, me liga.